Bom dia! Bora começar? Que tal? Bora começar? Ok. Bem, na última aula a gente teve o primeiro contato com essa ideia de demonstrar e a gente pegou um teorema meio bobo que tem a ver com divisibilidade de inteiros, mesmo que a gente não definiu o que significa isso. O importante, né, por enquanto, não é isso. Daqui a pouco vai virar importante também. Mas, só para lembrar o que estava acontecendo e como funciona toda essa coisa, a ideia é que o estado desse sistema que a gente está estudando aqui tem três partes. Tem os dados, tem o alvo e tem uma parte que eu estou escrevendo minhas linhas de código, de demonstração. Eu vou escrever aqui isso. E tem, vamos dizer, que um certo enunciado, e a ideia é que o enunciado estabelece como é o tabuleiro inicial para a gente começar a jogar. É como no xadrez, que tem um tabuleiro inicial, que as pecinhas estão em um certo lugar. Quem determina como vai ser o tabuleiro inicial vai ser o enunciado do nosso teorema. E o teorema que a gente começou a brincar com ele foi, eu não lembro exatamente como começou. Eu vou escrever de uma maneira meio estranha agora. Não, obrigado. Sejam x, y inteiros para todo z inteiro. Se, inclusive, não é assim que a gente enunciou, mas estou fazendo uma pequena variação aqui. Se x divide y e y divide z, então x divide z ou z divide y. Ok? E agora vamos ver se a gente entendeu como funciona a ideia de carregar o enunciado no nosso sistema para estabelecer o tabuleiro inicial e a gente começar a jogar para ganhar. Espero. Então, a pergunta é, meu sistema está lendo essa coisa, certo? Aí, lendo a primeira linha, o que aconteceu? Ok. Muito bem. Entendemos então que isso, na verdade, são dois comandos, certo? Então, tenho o x inteiro e tenho o z, desculpa, não é z, o y inteiro. Ok. E pronto. Agora, essa coisa, tecnicamente, é que tipo de coisa? Não uma proposição, é um comando. Pronto. E uma dica para isso é que está no imperativo aqui. E essa, na verdade, é uma linha toda, certo? Essa é uma proposição, certo? Só que a ideia é que quando a gente está em modo de ler um teorema, um enunciado, no final das contas vai aparecer uma proposição. E a ideia é perceber isso como se fosse um comando que está dizendo demonstre essa coisa, ok? Então, tecnicamente, isso é uma proposição, mas no final das contas, podemos considerar que isso lendo isso, o sistema entende, ok, já que apareceu uma proposição aqui, o objetivo é demonstrar essa coisa. Então, podemos imaginar aqui que fosse demonstra essa coisa, ok? Então, o que vai acontecer lendo isso também? Ok, e comecem a prestar atenção na maneira que eu vou ficar escrevendo essas fórmulas, porque não podemos inventar. Claro que não é uma coisa que todo mundo vai fazer no mesmo sentido, mas durante uma disciplina, do mesmo livro, do mesmo texto, não faz sentido variar. Eu vou escrever aqui toda essa coisa que quero. Para todo z inteiro x divide y e y divide z implica x divide z ou z divide y. Ok? E então, o formato que eu vou ficar sempre escrevendo essas fórmulas que envolvem quantificadores, eu vou botar no início todos os quantificadores nessas parentesinhas
E o escopo dessas coisas aqui que estão sendo quantificadas, vou botar sempre em colchetes. Mas a gente não vai estudar sintaxe de fórmulas, não nos importa nada disso. É toda essa coisa aqui para nos ajudar no nosso rascunho a raciocinar corretamente e pensar em ideias legais para demonstrar e ganhar nesse jogo. Inclusive, toda essa parte, não apenas as fórmulas, mas toda essa parte que tem aqui, não vai ser escrita nunca numa demonstração. A demonstração, no final das contas, é apenas essa. Isso vale também para as provas avaliativas que a gente vai ter, que vocês vão precisar entregar algo. Obviamente, ajuda muito toda essa coisa para vocês demonstrar algo. Daqui a pouco, com pouca experiência e prática, isso acaba sendo mental. Mas, no início, faz sentido fazer isso, só que essa é uma parte que fica no rascunho. Ok? Aqui é a coisa que vocês vão entregar, aqui é a argumentação toda. E uma pessoa que está entendendo como funciona a matemática é capaz, lendo cada linha, entender o que aconteceu aqui, acompanhar esse raciocínio, e cada vez que vai ter um roubo, uma linha que não compila, uma linha estranha, vai falar, opa, peraí, aqui tem um problema. Okay? Mas, enquanto a gente está aprendendo a fazer isso, faz sentido fazer essa parte também, só que essa parte fica no rascunho. Obviamente, quero mostrar o rascunho aqui, não quero escrever apenas um texto. Bem, então, qual vai ser a primeira linha que eu vou escrever agora no jeito que eu tenho aqui? Seja Z inteiro. Ok, é uma opinião, é seja G inteiro. Outra opinião? Tem alguma outra? Todo mundo concorda? Ok, perfeito. Então temos pelo menos uma briga. Vou lembrar para vocês que no final das contas a gente vai estudar, vamos destacar, certas maneiras para formar proposições que vão ser suficientes para qualquer proposição de matemática que a gente vai encontrar. E essas vão ser, vou começar com a implicação, com a conjunção, a disjunção, a equivalência lógica, por que não? Negação, para tudo existe igualdade. A gente tinha escrito essas 7 coisas, e a ideia é que, aceitando que qualquer proposição que nos importa é matemática, pelo menos a matemática que a gente vai estudar, realmente é formada a partir de combinações dessas coisas e outras proposições primitivas ou definidas de alguma maneira. Basta saber como essa coisa funciona e a gente consegue demonstrar qualquer coisa que é demonstrável. E para cada um deles, vamos precisar saber se eu tenho nos meus dados uma proposição que é uma implicação, como que eu posso usar essa coisa? O que eu posso fazer agora que eu tenho essa coisa nos meus dados que eu não podia fazer se eu não tivesse? Não poderia fazer se não tivesse essa coisa nos meus dados. Então, para cada uma dessas, preciso saber como que eu posso utilizar para progressar. Isso significa qual comando que eu vou escrever aqui que vai ser permitido rodar esse comando apenas no caso que eu tenho tal coisa nos meus dados. Ok? E para cada um deles também, eu vou precisar saber se eu estou sendo cobrado para demonstrar algo, se meu alvo tem a cara desses caras aqui, o que conta, o que comando eu posso fazer e o que conta como argumentação convincente para progressar um pouco sobre essa coisa que eu quero demonstrar. E a gente viu certas... Então, no final das contas, se o tabuleiro é para ficar no jeito que está aqui, eu preciso aprender 14 coisas. A gente vai ver que, na verdade, são menos que isso. E a gente vai mudar essa coisa um pouco, mas faz sentido começar com essa coisa aqui. E a gente viu umas dessas, nesse brinquedo na aula passada, e hoje a gente vai ver o resto, eu espero. Então, neste momento, olhando os meus dados, eu estou vendo aqui 2 coisas. E essas coisas, meus dados, não são proposições. Nos meus dados, normalmente eu vou ter proposições, mas nesse caso, essa coisa não é uma proposição. Não faz sentido falar qual a dica de proposição? Duvido, eu suponho, eu acho. Não faz sentido falar que eu acho o inteiro X. Eu sei que podemos ler isso de uma maneira que parece muito proposição, e isso é um desafio que vai acabar sendo cada vez mais entendido, mas por enquanto eu entendo que tem um pequeno desafio aqui, do porquê que essa coisa não é uma proposição. Porque essa coisa aqui parece um verbo, parece que está dizendo o X é um inteiro. Mas é melhor pensar em toda essa coisa aqui como um substantivo, o X, que por acaso ele é um inteiro.
uma coisa rotulada. Okay? Então podemos pensar que essas coisas aqui são objetinhos e essas coisas aqui são os rótulos colados nesses objetos. Espero que essa ideia é meio convincente por enquanto, mas nos dados, as coisas mais importantes que eu vou ter que usar são proposições mesmo. Então, por enquanto, não tenho nenhuma proposição nos meus dados, então não faz sentido olhar aqui como usar essas coisas, porque nenhuma delas aparece aqui. Por outro lado, no alvo, eu tenho uma proposição mesmo, e meu alvo sempre vai ser proposição, não pode ter outra coisa no meu alvo. E essa proposição tem várias coisas, se olhar bem cada coisa que tem escrito aqui, eu vou ver que ela envolve várias coisas dessas. As duas opiniões sobre como continuar aqui eram seja z inteiro, uma opinião era essa, e a outra era suponha x divide y e y divide z. Os dois são comandos que a gente aprendeu, ou seja, coisinha de tal tipo é um comando que eu posso rodar quando quero atacar o para todo, e é o meu caso aqui. Por que isso funciona? Porque meu inimigo aqui está duvidando que eu consigo mostrar que para qualquer inteiro algo acontece, então eu vou falar o que para ele? Então me dê um inteiro, e eu vou mostrar que esse inteiro faz a coisa que você quer. É porque isso é convincente para demonstrar que todos os inteiros fazem isso, porque talvez pareça que estou demonstrando uma coisa só para um inteiro, e eu vou querer inferir que todos os inteiros têm essa propriedade. Alguém tem alguma ideia por quê? Opa, vamos lá. Você não está especificando qual inteiro é. Perfeito. Ok. Então, se eu tivesse falado, oi, me dê um inteiro que é maior de 8 e também é primo, nesse caso, o meu inteiro não é um inteiro arbitrário, essa palavra-chave aqui. Ele é um inteiro que tem certas adicionais propriedades. E se eu concluir que esse cara tem a propriedade desejada, talvez o fato que ele tem essa propriedade desejada foi consequência dessas coisas adicionais. Então, vou ter direito de falar que todos os inteiros fazem isso. Mas se eu falar para o meu inimigo, me dê qualquer inteiro você quer, nem vou olhar quem é esse inteiro, vou apenas supor que ele é um inteiro, e nada mais. E se eu conseguir demonstrar que esse inteiro é legal, então todos os inteiros são legais. Me dê qualquer outro inteiro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, e todos os passos que eu fiz para esse inteiro arbitrário vão passar para o teu inteiro também. Então, esse comandinho aqui é permitido apenas... não apenas, desculpa, esse comandinho aqui é permitido para atacar essa coisa. Meu objetivo agora é atacar esse alvo, e faz sentido fazer isso. A outra opinião era falar, suponha uma coisa, e essa coisa era essa coisa toda aqui. E quero entender bem por que eu não posso rodar essa coisa aqui. Por quê, Eduarda? Eu acho que você mesma falou isso, né? Ok. Se eu não introduzir o Z ao meu ambiente, então não faz sentido eu falar, eu supor alguma coisa que não tem envolvido se ele não falar no meio. É uma briga perfeita essa, porque o que a Eduarda falou aqui é que se eu falar suponha e blá blá blá, uma coisa que tem a ver com um certo Z, e sequer tenho nos meus dados um Z, aqui o compilador vai reclamar, peraí, quem é esse Z? Não, como vou supor algo sobre um Z que eu nem sei o que é isso? Okay? Você nunca declarou esse Z. Esse é um dos problemas aqui, mas, mesmo se fosse assim, e nesse caso não teria esse problema que a Eduarda percebeu, eu continuaria sem poder escrever essa linha aqui. E o problema é que eu vou querer supor algo, essa proposição no caso, só que meu alvo, nesse momento, não tem a forma que essa coisa implica algo. Meu alvo, nesse momento, não é uma implicação. É aquela meio piada que eu falei antes, se eu visualizar isso como um monstro, por enquanto, a única raça que eu estou vendo desse monstro é o para todo. As outras coisas são submonstrinhos na barriga dele. Okay? Vou precisar começar a fazer coisas, e essas coisas vão surgir depois como meus monstros atuais, e depois, cada vez, então, no final das contas, no meu alvo, eu vou ter uma dessas coisas que vai ser o meu verdadeiro cara. Não faz sentido tentar atacar coisas que estão já dentro do meu alvo. Então, aqui, na verdade, eu não posso usar essa coisa. A única coisa que eu posso fazer é falar, ok, me dê, então, um inteiro. E talvez faz sentido começar a colorir umas coisas, talvez não. Vamos, por que não? Ok, vamos lá. Seja... E agora eu quero solicitar um certo inteiro. Com certeza.
Por que eu estou solicitando inteiro e não estou solicitando uma outra coisa? Porque eu preciso demonstrar que para todo z de tipo inteiro algo acontece, então obviamente vou pegar um inteiro. Ok? E agora é a parte criativa. Porque eu preciso escolher um nome. Ok? Vamos tomar cuidado com os nomes. Quais nomes eu posso escolher aqui? Ok, certo. Qualquer um que não seja x ou y. E esses nomes, no caso, são chamados frescos. Pelo menos em inglês é fresh. Eu imagino que aqui seria frescos. A ideia é que nunca foi usada, uma coisa fresca que está saindo agora do mar. Ok? Então aqui, posso usar, por exemplo, C. Ok? Vamos usar C. Eu poderia usar outra coisa também, vamos usar C. Assim que eu vou fazer isso, e esse comando vai ser executado, algo vai acontecer aqui, ok? O que vai acontecer aqui? Nos dados, primeiramente, tem um C inteiro. E algo acontece no meu alvo também. É a primeira parte do alvo. Como? A primeira parte. O que é a primeira parte? Para qualquer Z. Não, eu não escutei o verbo. Eu escutei só a primeira parte. Vai sair essa Vai, ok, essa parte aqui? Mais ainda. Um segundo. Sim, um segundo. Se sair essa coisa, vai aparecer que tendo 3 inteiros x, y e c, eu estou precisando demonstrar que se o x divide o y, até agora de boas, e se o y divide o z, e agora quem é esse z? Eu estou sendo cobrado aqui para demonstrar que para todo z inteiro algo acontece. Então, para todo inteiro algo acontece, ok? Aqui não tem z. E essa é uma das coisas que eu vou enfatizar nesta aula, mas vai ser repetido bastante, sobre essa questão que a gente viu na aula passada também, das variáveis livres e ligadas. Precisamos visualizar os quantificadores como certas ligações que eu vou escrever assim. Cadê o Z aqui? Parecem até notinhas musicais, mas enfim. Não vai parecer muito bonito agora porque ocupou 2 linhas aqui. Mas, enfim, está aqui também e está aqui também. Ok? Faz sentido? Eu buguei algum canto? Acho que não. Tá ok? Ok. Agora, então, na maneira que eu tinha escrito inicialmente essa fórmula aqui, o z é o que a gente chamaria de variável ligada. Só que, na verdade, não é variável que é ligada ou livre, mas é a ocorrência da variável dentro da coisa que eu escrevi que é ligada ou livre. Ou seja, se eu tivesse escrito aqui z divide x e toda essa coisa, agora esse z aqui, mesmo que eu tivesse aqui zzinhos, ok? Essa ocorrência do z seria livre, e não tem algo ligando ela, não tem algum quantificador falando lá. Todas as outras seriam ligadas a esse quantificador. Faz sentido? Ok. E uma dica, essa dica é boa dica para decidir se uma coisa é ligada ou não, é tentar pronunciar toda essa coisa que tenho aqui sem usar o z. Se eu conseguir pronunciar toda essa coisa que tenho aqui sem enunciar, sem falar, pronunciar, obrigado, o som z, ok? Significa que o z aqui, na verdade, estava ligado. E como posso fazer isso? Uma maneira para não fazer isso é falar para todo inteiro z, x divide y, y divide z, então, sim, isso, então x divide z ou z divide y. Eu pronunciei z, eu pronunciei x, eu pronunciei y. O que eu estou tentando convencer vocês é que se você tentar descrever toda essa coisa de uma maneira correta, o que está escrito aqui, você não tem como evitar o x e o y. Se você não falar nem x nem y, tu falou outra coisa, não falou essa. Mas tem como evitar o z. Aqui um exemplo. Para todo u inteiro, x divide y e y divide u. Então, x divide u ou u divide y. Eu não falei z. É uma maneira que pode evitar qualquer nome até, poderia falar para todo inteiro. Se o x divide o y divide esse inteiro, então o x divide esse inteiro ou esse inteiro divide o y. Ok? Todas as versões que eu falei aqui são equivalentes a essa. Todas, eu não consegui evitar o x, em nenhuma delas, nem o y. Em todas, exceto a primeira, eu evitei o z. Uma evidência boa é que o z é ligado. Sim. Esse é o primeiro exemplo, z
Como? No seu primeiro exemplo, Z e U não são a mesma coisa? Como assim a mesma coisa? Numa maneira eu pronunciei falando Z. Sim, são equivalentes, essa é toda a ideia, são equivalentes. Poderia escolher qualquer coisa lá, exceto x e y, obviamente. E isso exatamente é o que significa que essa variável está ligada. Então, no final das contas, se eu perguntar, meu alvo está afirmando algo sobre quais objetos? Nada mais, ok? Então, seria legal destacar, talvez, eu não tenho azul, ok, tenho roxa, o x e y aqui, só para ficar um pouco mais gritante, que toda essa coisa que tem aqui está afirmando algo sobre as coisas roxas, ok? O x e o y. Não está afirmando nada sobre um z. Na verdade, sequer existe z, ok? Então, na verdade, meu alvo é mais ou menos isso. E por que a gente usa z em vez dessa coisa? Porque é muito complicado escrever essa coisa, certo? A gente usa variáveis para ajudar a nossa vida. Voltando agora, aqui eu falei seja C inteiro. Isso significa que tem um inteiro. Então agora eu preciso, qual vai ser meu alvo na verdade? Certo? Muito bem. Y divide meu inteiro, que eu peguei aqui, certo? Implica x divide C. C divide Y. Ok? Faz sentido para todos o que aconteceu aqui? Ok. Eu vou consultar dicas daqui a uns 2 minutos. Pouca paciência. Eu falei que eu vou brigar com escolhas ruins de nomes. E essa é uma escolha ruim de nomes. Só que agora no início, precisamos praticar muito essa ideia de escolha uma variável aqui, depois preciso tomar cuidado em substituir essa coisa, não fazer aquele errinho de falar que apaguei isso, eu vou aparecer aqui um Z. Porque antes eu tinha escrito Z. Então, para praticar essa coisa, eu vou fazer umas escolhas feias aqui. Estou avisando para vocês. Não é a ideia que o C foi uma escolha boa aqui. Eu estou fazendo essa coisa só para ver se vocês estão acordados e vocês vão substituir esse Z que estava aqui para o C que seria a coisa certa para fazer. E com pouca maturidade, assim que a gente vai crescer pouco, a gente vai parar de fazer essa besteira. Ok? Em várias vezes, quando a gente vai encontrar uma ideia nova, a gente vai começar sofrendo um pouco, assim, crescendo, e logo depois a gente falar, ok, agora estamos de boas, podemos falar de uma maneira um pouco mais adulta. Fale. Substituir seria um comando? Como? Substituir seria um comando? Não, ok, boa pergunta. Se substituir é um comando. Não. O único comando que temos até agora é esse, e executando esse comando, aconteceu tanto isso quanto isso. Ok? A execução desse comando teve esses efeitos no tabuleiro. É como se... Automaticamente para lá. Como? Se foi automaticamente para lá. Não exatamente automaticamente, mas é no mesmo sentido que quando você vai escrever, sei lá, em Python, por exemplo, x igual a 2, não sei se você considera isso automaticamente ou não, mas algo foi declarado, e algo pegou um certo valor, e tudo isso aconteceu no tabuleiro da Python, certo? E no mesmo sentido, assim que você vai falar aqui seja C inteiro, algo aconteceu aqui. Tanto aqui quanto aqui, na verdade. Ok? Dúvidas? Agora, sim, tinha várias. Vamos nessa ordem, não ordem cronológica. Quando o senhor substitui o Z por C, quer dizer que, na regra, tem que substituir uma variável ligada? Vou precisar... Ok, vamos analisar isso. Como é o teu nome? Magdiel. Como? Magdiel. Ok, desculpa se eu matei teu nome, não foi proposital. Eu tinha aqui essa coisa, ok? E finalmente eu vou conseguir escrever essa coisa a primeira vez numa linha só, eu espero. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho para entender um pouco bem essa ideia de ocorrências ligadas e livres. Z, Y. Ok. Nessa coisa toda que escrevi, tem 1, 2, 3, 4 ocorrências de Z, tem 2 ocorrências de X, e tem 1, 2, 3 ocorrências de Y. E a pergunta é, para cada uma ocorrência de variável aqui, decidir se ela é livre ou se ela é ligada. E se ela é ligada com quê? Vamos lá? Sobre
essa ocorrência de Z? Livre. Não, ela é ligada. Inclusive, esse é o ligador aqui, nesse caso. Ela vai ligar certas coisas. Ela é a que liga aos demais Zs, no caso. Sim. E agora a pergunta é, quais Zs, sei lá, ela vai ligar? Eu perdi minha laranja. Alguém tem alguma laranja por aqui? Ok. Como que eu perdi? Tá aqui. Perfeito. Então, esse cara aqui, certo? Vai precisar ligar ocorrências de Z. E a pergunta é quais ocorrências de Z que ele vai ligar. Espero que é óbvio que o escopo desse quantificador é os colchetes. Então, uma resposta razoável seria que ele vai ligar todos os Zs que ele vai encontrar lá. Faz sentido isso? Ok, está errado. Vamos ver daqui a pouco por quê. Tá, mas nesse caso, por sorte, dá certo. Ok? Então, nesse caso, ele vai ligar realmente esse Z aqui, e esse Z aqui, e esse Z aqui. Mas são só os inteiros? Como? Os Z inteiros, os que são inteiros. Não. Está falando qual é a pegadinha? Não essa. A partir que tem essa coisa aqui, esses Zs realmente são inteiros, não tem chance de ser outra coisa. Essa ocorrência de x aqui está livre. E esse y? Livre. E esse y livre também. E todas as outras coisas que tem aqui são livres. Qual seria um exemplo de que essa regrinha não ia dar certo? Que esse cara vai ligar todos os Zs que vai encontrar? É a resposta à pergunta? Sim. Eu acho que seria se você tivesse outra declaração de um Z dentro do bicho. Perfeito. Vou mudar só a palavrinha declaração para quantificação. Mas tudo bem, ok? Se eu tivesse aqui, por exemplo, nessa partinha aqui, vamos reescrever tudo, na verdade. Para todo Z inteiro. Vou copiar no início x, y, e agora vou falar, existe Z inteiro, tal que y divide Z, ok? Implica x divide Z ou Z divide y. Se minha regrinha fosse correta, eu responderia aqui incorretamente que o Z vai ligar todos os Z's dentro dos colchetes. Como é teu nome? Kival. Como? Kival. Kival. Não? Não. Com esse cara aqui, ok? Observou muito bem. O Z aqui, então a resposta certa é qual? O Z vai ligar quais ocorrências? Só a primeira Z. Não primeira? Se estiverem fora do segundo colchete. Aí vamos precisar de outros contra-exemplos para melhorar nossa resposta final. Faz sentido, a princípio de conversa, fazer uma quantificação no meio da... Não tem nenhuma coisa errada lá. Eu concordo contigo que quem escreveu isso provavelmente queria trollar pouco, mas compila e fala algo. Como? Foi o senhor que escreveu. Sim. Eu não tenho o direito de trollar um pouco? Não, olha. Um segundo. Estamos tentando entender qual seria a resposta certa aqui. Se a gente não contar para as possíveis trollagens, a gente vai acabar estabelecendo regras erradas. Então, uma maneira é você precisa sempre pensar em uns casos bem, até os esquisitos que você nunca faria, para estabelecer uma regra e não permitir ninguém trollar e abusar da tua regra. Então, se eu não perceber essa coisa, eu vou acabar falando besteira que o Z vai ligar todos os Zzinhos aqui, que está errado. Mas para perceber o erro, eu preciso pensar numa trollagem aqui. E essa coisa mostra que essa regra seria errada. Porque assim, o que eu digo é porque tem um Z ali no meio e tem um Z do lado de fora, você pode declarar duas variáveis com o mesmo nome dentro de um escopo em que outra variável já foi declarada. São escopos diferentes, né? Exatamente. Essa coisa aqui é um subescopo aqui que não tem nada a ver com isso. O que acontece aqui é a mesma coisa se você programar em C ou Python, das duas que eu posso mais ou menos pensar que você já tem experiência. Se você tem um for, por exemplo, e usar i no primeiro for, e dentro desse corpo do for, você pode usar um outro i, certo? Sim, sim. O que acontece é que o segundo for vai criar um novo subescopo, e esse izinho que está no segundo for não tem nada a ver com ele. Agora, dependendo de como que foi cuidadosamente ou não definida a tua linguagem, pode ser que no final das contas, quando terminar o inteiro o for, o izinho vai acabar tendo um valor que não tinha nada a ver com o inicial. Se a linguagem foi desenhada bem,
na verdade, terminando o segundo for, não ia afetar nada sobre o I externo. Deveria ser completamente um novo escopo. Eu concordo que essa coisa está pedindo confusão, ok? Mas isso não significa que ela está errada. Por que ela está errada? Inclusive aqui não tem como falar em Z. Lembre, o Z é apenas um ligador. É apenas uma bolinha aqui que está ligando certas coisas. E aqui não tem nenhuma confusão. Ok, tem uma confusão talvez mental, mas se a gente pensar um pouco como máquina, não tem nenhuma confusão, consigo ligar as coisas corretamente. Então, essa pergunta é, qual seria a resposta certa na minha pergunta inicial? Quais são os Z's que esse cara vai ligar aqui? Não são todos, exceto, sei lá, a segunda colchete, porque talvez vai ter outra colchete depois. Você faz... São os que estão dentro do escopo dele? Qual? São os que estão dentro do escopo dele? Eu não posso falar exatamente isso, porque essa corrência de Z está no escopo dele. O escopo dele começou aqui e terminou lá, certo? Essa foi a resposta inicial. Quais são? Você pode pensar que o Z vai ser ligado pelo ligando mais próximo, pelo escopo mais específico. Não posso falar. Ok. Boa maneira de falar isso, mas para explicar a tua ideia vai ser um pouco complicado. Como é o teu nome? Ângelo. Como? Ângelo. Ok, Ângelo está dizendo eu vou tentar explicar a ideia de Ângelo, e é correta, se eu entendi o que você falou. Então, se você falou outra coisa, pode fingir que foi essa. Está dizendo que cada coisinha aqui que vai olhar qual é a coisa imediatamente mais externa, eu vou me ligar com essa se eu tenho o mesmo nome. Então, esse Z cara aqui, saindo disso, ele já vai encontrar esse Z, então pronto, vai ser ligado com isso. Mais ou menos essa foi a ideia de Ângelo, está correta. Uma resposta mais simples aqui, alguém poderia dar? Essa, na verdade, a resposta de Ângelo é uma ideia muito boa para implementar isso. Se você quer implementar isso numa máquina, essa ideia é muito, muito legal. Você vai contar quantas vezes você vai precisar sair do teu escopo. Mas vamos fechar essa coisa que não se importa aqui. Qual seria assim? Pelo que eu entendi, vindo mais interno para mais externo, tipo do escopo. Essa é a ideia de Ângelo, certo? E como falamos, está legal e correta, mas é meio complicada para a resposta que eu aqui. Uma resposta bem mais simples. Também não, porque aqui foi meio acidental, eu poderia ter botado essa coisa na direita, certo? Aqui vale, mas eu poderia escrever outra trollagem depois para... Seria integralmente dentro do escopo, totalmente limitado? Eu não vou querer, assim, fingir que certas palavras... O que significa internamente? Vamos lá, internamente, o que eu falo? Porque a segunda ocorrência ali, né, ele abre Essa aqui? e fecha. Mas, por exemplo, o Z logo na sequência vai estar totalmente dentro desse escopo do preparado. Eu estou percebendo que vocês têm entendido quais vão ser ligados e quais não, certo? A resposta simples aqui é que os Z que vão ser ligados são os livres. Então, esse cara está chegando aqui e agora imagine que eu estou tirando esse cara. Eu sou esse cara, eu estou olhando para essa coisa, eu quero ver nessa coisa quais são os Z livres. Quais são os Z livres? Esse não está. Aqui tem uma ligação. Esse está e esse está. Então, a ideia é que cada quantificador, quando ele vai ligar certas variáveis, ele vai ligar as variáveis que são livres. Essa aqui, ele não tem o direito de ligar, porque aqui acontece o quê? Essa coisinha já está ligada de boa, essa aqui. Então, aqui não tem Z. É uma outra ligação, certo? Então, esse cara que quer ligar, vai procurar os Z's livres, você vai ligar apenas esse e a coisa certa. Dúvidas? No caso, se ali fosse alguma outra letra, também estaria válido. Sim. Inclusive, seria mais claro ter escolhido aqui, sei lá, Z', uma outra variável, certo? Não teria mudado absolutamente nada. Sim. Esse primeiro Z, O ligador, sim? ele não está se ligando a ninguém. Então, ele vai aqui... Não, está assim. Eu não desenhei, mas ele está assim. Ele está se ligando com todas as ocorrências livres. Quais são as ocorrências livres dentro do colchete dele? Essa aqui e essa aqui. Então, esse carinha aqui está referindo a essas coisas. Ok? Faz sentido? Ok. E agora, na maneira que tinha escrito aqui, que tinha usado Z para tudo, e eu entendo que isso é meio esquisito, mas eu quero falar sobre essa coisa esquisita. Aqui tem o Z, certo? Ok, obviamente. E aqui tem o Z. E aqui tem o Z.
Ok. Imagine agora com essa escolha que eu fiz, eu escolhi Z aqui e Z aqui. E nessa coisa, não quero falar existe Z tal que o Y divide o Z, mas se quero falar existe um inteiro tal que esse inteiro divide esse cara aqui. Eu tenho como falar isso? Todo mundo perdido. Sim? Ok, vamos lá. A variável que você está querendo aí? O que acontece aqui é que se eu botar esse Z, eu não tenho mais, nesse escopinho aqui, não tenho como referir a esse cara. Eu perdi o acesso nele. A mesma coisa se você está programando escrever aqui um for i blá blá blá, certo? E depois aqui escrever também for i blá blá blá. Aqui dentro, se você escrever i, esse aí está referindo a quem? Esse carinha. E se você quer referir a ele, como você vai fazer? Não vai. Ou talvez, em certas linguagens até que pode, ok? Mas normalmente, vamos dizer, você não tem. E o que esse fenômeno aqui é chamado shadowing de variável. Sombreamento, talvez, em português. O que aconteceu aqui? Aconteceu sombreamento porque eu perdi o acesso lá. Ok? Sim, Eduardo. Eu acho que eu não entendi bem. Foi dito que o para todos seria ligado aos Zs que estavam livres ali do lado. Só que se ele está ligado... Ok, sim, entendo. Olha, sim. As ligações você não tem dentro pra fora. Tu entendeu? Vamos lá. O Z vai ligar qualquer coisa que ela estava, vamos dizer assim, livre, ou ela fica livre se eu esquecer essa parte. Vamos olhar no colchete. Só no colchete. Quem está livre? Sem essa coisa. Então é só livre se eu olhar de dentro para fora. Não. Espera aí um segundo. Esqueça um pouco essa coisa e olha o resto. Concorda comigo que apenas os dois Zzinhos laranjas são livres? Então, se eu botar um quantificador Z, ele vai ligar esses dois. E agora, se olhar toda essa coisa, eles não são mais livres. Faz sentido? Então, um segundo. Se eu zoomar suficiente, uma variável, todas vão ter uma ocorrência livre lá, certo? Até essa aqui, se eu zoomar e olhar apenas essa parte, nessa parte aqui a ocorrência está livre. Mas se eu olhar essa partinha toda, ela já está ligada aqui. E se eu olhar toda essa parte, ela continua obviamente ligada. Ok? Então faz sentido falar que o Z aqui está ligado dentro dessa subpartinha, obviamente, está ligado aqui. Mas se eu zoomar e olhar apenas aqui, dentro aqui, ele não está ligado com nada. Está livre, sim. Ok? Dúvidas? Eu não quero ficar muito mais com isso, porque realmente nosso objetivo não é analisar variáveis e tudo mais. A ideia é correr até chegar, brincar com coisas concretas que vai acontecer na próxima aula. Heitor? Teria mais a ver também. Como? Isso também teria a ver. Não sei, não é considerável colocar esse Z, ele está ligado porque o existe, ele é uma coisa meio que declaratória. A palavra seria quantificador. E tem vários quantificadores. Na verdade, para a coisa geral, eu prefiro chamar ligador de variável. Por enquanto, temos esses dois ligadores, mas vocês espero que conhecem mais ligadores. Por exemplo, em cálculo, vocês têm, espero encontrar, sei lá, um integral, certo? E tem aqui um dt, um dx, qualquer coisa. Esse carinha aqui está fazendo o quê? Um ligador que vai ligar todas as ocorrências de t. Eu espero que vocês concordam que se aqui tem, sei lá, t quadrado, se eu mudar esse x aqui e não mudar o t, agora toda essa coisa é diferente. Mas, se eu realmente mudar esse x aqui também, é a mesma coisa. Ou seja, o que importa aqui não é o nome de x, o que importa é a ligação. Eu poderia escrever, em teoria, apenas indicar essa coisa dessa forma. Isso é verdade para qualquer ligador de variável. Para a gente, os ligadores mais comuns que a gente vai ver vão ser esses dois. Okay? O para tudo e existe. Sim, dúvidas? Vamos lá, sim. Quando for demonstrar, obrigatoriamente tem que substituir as variáveis ligadas por outras letras? Olha, se, por exemplo, aqui, você tem você precisa demonstrar que qualquer inteiro faz algo. Ou seja, para todo inteiro lá. Então, como você vai atacar isso? Escolhendo um certo inteiro. Assim que você vai executar essa linha, para voltar nessa observação, você vai ter esse inteiro, e teu objetivo vai evoluir, vai ser um pouco mais simples, vai ser demonstrar que teu inteiro faz essa coisa.
Mas essa parte de teu inteiro faz essa coisa é o que acontece quando você vai substituir aqui todas as ocorrências originais com zero. E passar seu inteiro de parâmetro. Vamos ver essa coisa como função, não no alvo. A gente vai visualizar isso como função quando ele está nos dados. Aqui, o alvo, eu não estou dando coisas para ele me devolver algo. Isso, o para tudo vai fazer quando um dado. Aqui apenas se quer argumentar que todos os inteiros fazem algo, escolhe uma coisa, então eu preciso substituir. Normalmente, a escolha mais razoável para fazer aqui seria escolher o Z. Porque isso ia dar menos trabalho para mim. Eu pagaria apenas a cabeça, certo? Mas não tem nenhuma diferença matemática entre as duas coisas. Eu vou cobrar futuramente, daqui a pouco, escolher nomes bons, como eu falei. Mas, por enquanto, precisamos praticar e entender que essa substituição aqui precisa acontecer. Então, eu vou começar a escrever coisas bobas como essa. Agora eu tenho x, y, c, bem ruim, mas não importa. Mas, teoricamente, ao decorrer, a gente vai saber quando o nome é bom e quando o nome é ruim, então. Eu espero que durante essa disciplina, e quem pagar a programação funcional também vai ajudar, a gente vai elaborar um senso bom, um gosto bom de o que significa variável boa, bonita e feia. Eu ainda estou confuso desse negócio de variável boa e bonita. Mas a gente acabou de começar, então vamos lá. Por isso que a dúvida é... Não, mas um segundo, desde já... É porque você já disse, não, a escolha foi minha. Aí eu já comecei a pensar qual seria uma escolha boa. Aqui? Seria o Z, exatamente. A pessoa Pois é. X, Y, Z. A mesma coisa seria de A, B. Aí o C seria uma boa escolha. Então, se o X e o Y fosse A, B... Obviamente, se fosse U, V, eu daria W aqui, e por aí vai. Tem os bairros, certo? E tem também linhas para decorar coisas. Ok, vamos elaborar esse gosto praticando. Mas, por enquanto, eu posso apagar meu alvo anterior, certo? Porque no momento meu alvo é esse cara aqui. Ok? E qual vai ser agora a minha próxima linha? Um segundo, sim, mas um segundo, porque aqui eu não tenho escrito parênteses, só que tem parênteses aqui, implícitas, ok? Como que eu posso saber quais são as implícitas parênteses? Eu preciso saber qual é a precedência desses caras aqui. No mesmo sentido que temos precedência de o símbolo de multiplicação e o símbolo de adição, a gente vai ler isso nessa maneira. Vamos interpretar isso assim. Nunca vou escrever essas parênteses, ou talvez possa escrever para enfatizar algo, mas não são necessárias porque são invisivelmente lá, sempre, por causa da precedência que temos. Então, o que eu preciso demonstrar agora, qual a raça do meu monstro atual? É uma aplicação. Então, não vou me preocupar agora como que eu ataco nem conjunção, nem disjunção, preciso saber como ataco implicação. E como ataco implicação? Muito bem. Então, vamos lá, seria suponha. E cuidado, porque depois do suponha, eu não tenho direito de escrever qualquer coisa que quero supor. Eu não posso falar suponha que 1 igual a 0. Ok? Eu preciso supor o lado esquerdo. Ok? Então aqui seria suponha o que mesmo? Ok, estamos andando bem. E agora a pergunta é: o que aconteceu nos meus dados e o que aconteceu no meu alvo? O seu alvo perdeu o lado esquerdo da implicação em relação a... Muito bem. A gente teoricamente ganhou o lado esquerdo. Não teoricamente? Não, a gente ganhou. Sim. Por que teoricamente é tudo isso? Sem drama. A gente ganhou essa coisa, ok? Não, quero entender. Sim? Teoricamente porque a gente ganhou, mas já a gente vai A gente extrair. ainda tem que separar para Exatamente. usar, né? A gente não pode usar. Porque a gente- Não, calma. Se for parar para pensar, a gente ganhou duas coisas. Não, calma. A gente vai acabar ganhando mais coisas, Com essa coisa. mas essa é melhor perceber como um pacotinho. Um pacotinho. E a gente ganha um pacotinho por enquanto, certo? Mas então é correto afirmar que o alvo perde e a gente ganha o pacotinho. O pacotinho é do alvo e a gente... Não, um segundo. Eu não quero falar que o alvo perde o pacotinho. Por quê? Porque isso significa que eu já olhei dentro aqui e percebi que, na verdade, é um pacotinho. Entendi. Eu quero falar que o alvo perdeu sua parte esquerda, sua premissa, como o nome dela, ok? Sem precisar olhar para ver que tipo de coisa é. Ok. Sem saber que tem que é um pacote, né? Sim, para perceber que é um pacote, preciso olhar aqui.
Eu estou olhando ainda mais para fora. Para mim é coisa implica coisa, certo? Então, eu suponho essa coisa à esquerda, então aqui eu tenho x divide y e y divide c. E o que aconteceu no meu alvo? Agora realmente é fácil. Eu vou apagar toda essa parte. E eu vou reescrever o OK para ficar mais bonito. X divide c ou... OK. Muito bem. Dúvidas? Sim? É correto pensar que o suponha só nos deu aquele dado e automaticamente o alvo virou aquilo? Sim, eu confesso que não entendo ainda o que significa automaticamente. Um segundo, eu quero brigar. Sem o quê? Sem nenhuma outra ação. Assim fica óbvio, né? Mas... Não, um segundo. É importante entender que isso não foi automático. Foi manual. Eu escrevi essa linha. Você altera o alvo e o dado ao mesmo tempo. Sim. Você pode pensar que é uma coisa parecida com quando você faz um movimento no xadrez, certo? E você pega uma peça e você vai mover essa peça para outro quadradinho e, no mesmo tempo, talvez você vai precisar retirar uma peça do outro cara. Mas tudo isso é um movimento de xadrez. Não é que você jogou isso e depois outro jogador fez outro movimento para retirar a peça que você comeu. Faz sentido? Então, certos comandos vão alterar nas duas partes, certo? Agora eu entendi que não pode usar automaticamente, porque se fosse automático a gente não precisaria falar o suponho. Pois é, toda essa coisa aqui que estou fazendo para mostrar que várias coisas que na nossa aula anterior vocês fizeram muita coisa automaticamente. Muito. Ok? E agora estamos percebendo que essas coisas não são automáticas. Precisamos de certas linhas para serem executadas. Ok? Então, alguma dúvida? Sim. Mas espera um segundo. Tá ok? Então, o efeito de executar isso fez duas coisas. Uma aconteceu nos dados e a outra coisa aconteceu no alvo. E tudo isso com muito trabalho manual nosso que escrevemos essa coisa. Não foi de graça, não foi automático. Sim. Voltando um pouco sobre a estrutura da demonstração. Quando houver outras variáveis que estão ligadas também, por exemplo, para todo, então existe uma outra variável sempre vai colocar no início da demonstração, por exemplo, se eu colocou seja C igual a seja C int. Estou falando dessa coisa que está no início da proposição? Sim. Não, porque poderia ser, por exemplo, aqui C, x divide y e blá blá, então isso ou para todo algo acontece. Mas sim. Na demonstração, sempre que houver para todo ou qualquer tipo de existencial, para todo. Quantificador? Aham. No início da demonstração, aqui seja C, você está demonstrando ali, seja C porque é uma variável que está ligada. Um segundo, essa linha foi porque meu alvo, no momento que executei essa linha, a raça do alvo era para todo. Sim. E por isso eu escrevi isso aqui. O início dela. É a coisa mais externa, vamos dizer assim. A coisa principal, certo? Ok. Como a gente começa depende de como o nosso alvo é. Então, Como? como a gente começa na demonstração depende de como o nosso alvo é. Não necessariamente o alvo, você poderia escolher usar seus dados. Nesse caso, a gente não tinha dados. Então, a gente não tem... Não ter dados, a gente escolheu a coisa mais externa. Mas se eu souber, se eu souber, por exemplo, alguma informação mais, digamos, dentro do monstro, eu poderia... Não, esquece isso. Não tocarás dentro do monstro. Okay? A sequência da demonstração, então, segue uma precedência no caso. Um segundo, fala de novo. A sequência da demonstração segue uma precedência, né? Um segundo. Não é questão de precedência. Tem várias coisas que eu posso escrever aqui. Inclusive, depois desse seja C, seria permitido falar seja D inteiro. Seria inútil completamente, eu teria um D inteiro bobo, mas posso. É o mesmo sentido que você pode escrever linhas num programa que não fazem algo interessante, mas depois, compilando o teu programa, até que pode compilar e fazer a coisa que você quer. Você pode introduzir variáveis que você nunca usou, pode fazer uma infinidade de besteiras escrevendo coisa. A mesma coisa vale para as demonstrações. Não é questão de precedência aqui, eu vou ler a minha demonstração como um scriptinho, linha por linha, certo? Então, a primeira linha fez algo. A segunda linha, se eu tivesse tentado flipar essas duas, pegar a segunda e a primeira, ela não ia compilar. Por que ela compilou? Porque no momento que eu escrevi essa coisa, eu tinha no meu alvo uma implicação. E o lado esquerdo da minha implicação era isso. Se não tivesse assim, eu não poderia executar essa linha. Ok? Faz sentido? Ok. Outras dúvidas? Não. Ok. E agora? Pronto. Agora tenho coisas... Pode escolher o alvo. Sim. É uma ideia boa... Um segundo. Em geral, é uma ideia boa tentar simplificar o alvo, usando comandos que
trabalham a partir do O que tenho no meu alvo. Só que, para os alvos como esse aqui, o que significa matar esse alvo? Escolher um deles. Ok? Então, aqui, se eu quero fazer isso, posso falar escolher esquerda ou escolher direita. E olhando os meus dados, não me parece muito claro se eu devo escolher a esquerda ou a direita. Posso fazer bobagem. Se eu escolher a coisa errada, e depois perceber, nossa, não tenho como demonstrar essa coisa. Aí vou precisar voltar, blá, blá. Então, já que tem uma disjunção aqui, e por enquanto não consigo perceber qual das duas vai ser a escolha que preciso fazer, faz sentido deixar o alvo agora e ver se eu consigo trabalhar nos dados até aparecer claro qual das duas coisas vai ser a opção certa aqui. Ok? Beleza. Então, vamos trabalhar nos dados. O que eu posso executar agora? Sim. Extraia. Ou extraia, não sei o que vocês... Da primeira proposição, porque não tem nada, você mesmo fala. Extraia... Sim, aqui eu poderia rotular essa coisa, vamos ver. O senhor recomenda rotular? Porque pode ter várias proposições de nossos dados, então eu quero... A gente vai ter essa discussão mais para frente. Paciência. Extraia a parte esquerda do 1. Ok? E agora, o que aconteceu com esse comando? Ganhei o x dividido y. E o que mais aconteceu? Nada. Ok. Vamos lá? O que eu vou fazer depois? Ok. Na verdade, agora... Não é x dividido C, não. Talvez, sim. Ali em cima. Não, é do outro lado. É do outro lado. X, a gente tá no X. Sim, você está no da Sim, estou extraindo. Esse é o meu pacotinho aqui, certo? Opa, ok, é um presentinho. Eu quero extrair as duas partes que tem. Mas, na verdade, essa extraiu a esquerda. Uma próxima linha que posso fazer agora seria extrair a direita. Qual seria uma outra coisa para fazer? Não quero extrair a direita. Atacar a disjunção? Novamente, temos um problema, não sei qual escolher por enquanto. Eu poderia, na verdade, a gente descobriu no fim da próxima. Ok, essa coisa eu não vou considerar como linha de comando. Porque, sim, seria um comentário ou uma coisa que nem vou escrever. O que eu estou tentando falar aqui é que essa coisa aqui, o x divide y, é essa coisa escrita em outra forma. Não é diferente, então não preciso fazer algo para isso se transformar nisso. Falar que x divide y e falar que existe k inteiro tal que é x, k igual a y é exatamente a mesma proposição. Por isso estou enfatizando isso com minhas três linhas aqui. Aqui seria existe k inteiro tal que ck igual a y. E aqui, essa seria... Vou escrever aqui. O que eu vou escrever aqui? Ok. Muito bem. Ok. Agora, meu alvo continua aqui. Nada aconteceu. Tudo que eu fiz, não fiz nada, ok? Eu apenas lembrei na minha cabeça o que significam essas coisas. Essas são abreviações no final das contas. Essas três simbolozinhos aqui é um apelido dessa coisa toda. Não preciso fazer algo para isso. Mas isso significa que agora eu estou percebendo que meus dados, eu tenho uma existencial. Sim, Eduardo. Eu ia perguntar, sobre a questão da definição, eu não preciso ver na demonstração, mas seria meio que uma boa prática de programação acrescentar isso no comentário, porque eu imagino que dessa definição dentro da demonstração ajude a visualizar mais as coisas, mesmo só com comentário. Definir isso de jeito nenhum. Seria como se você está querendo usar uma função no programa de uma biblioteca e falar para ajudar a pessoa a visualizar isso, em vez de simplesmente chamar a função, eu vou copiar o código da função da biblioteca e colar no meu programa. O tão chato que seria isso, mesmo chato seria escrever a definição de visibilidade aqui. Mas faz sentido, seria uma boa prática, em certos casos, lembrar o que significa isso. E a gente vai começar a incorporar isso pouco a pouco. Mas, nessa primeira parte, a gente vai ficar no low level. Apenas as coisas que fazem algo, certo? Um momento bom para escrever comentários, em geral, é cada vez que o alvo muda bastante. Se a gente fazer uma coisa que mudou o alvo de uma maneira, talvez, não sei, a gente pode falar, eu vou demonstrar e falar o alvo.
Esse eu vou demonstrar que eu vou repetir o alvo como mudou, é apenas uma confirmação com o leitor que estamos na mesma página, entendemos o que aconteceu, tudo isso é um comentário, não vai ser um comando. Tá ok? Ok. Então, meio que seria possível dizer que o compilador já conhece o que é isso? Com certeza. Se não conhecia isso, nem teria bugado aqui já, certo? Tipo, o fato que estão aparecendo esses símbolos aqui no teorema significa que já são estabelecidas todos os significados de qualquer coisa que aparece aqui. Sabemos o que significa inteiro, o que significa esse símbolo aqui, e ok, agora não apareceu algo mais, mas você pode imaginar que eu teria outras formações, por exemplo, y maior de 2 e sei lá, o z'. Se aparecer as coisas no enunciado, é óbvio que sabemos o que significa ser maior que, e óbvio que sabemos o que significa ser primo, ok? Bem, ok. Pode saber o leitor, mas esse é outro instrumento, senhor Wagner. Como? Quem não pode saber das definições pode ser a pessoa que está lendo. Sim, e uma coisa muito bizarra, e acontece às vezes, você está percebendo uma pessoa fazendo muito esforço mental para demonstrar algo sem saber uma definição. E eu nunca entendo o que acontece dentro dessa cabeça. Porque se é questão de preciso lembrar uma definição, beleza. Mas muitas vezes não é isso. Parece que tem estado num loop ruim, bugado e está gastando neurônios à toa. Então, sim, obviamente precisamos saber essas coisas, se não perguntamos, se não procuramos ver onde que foram definidas. Mas de jeito nenhum a gente não vai falar, vou definir essas coisas. Já que não lembro, vou escolher uma definição legal. Não. Então, o que eu posso fazer agora? Como a gente percebeu, eu posso extrair a outra parte do meu mesmo pacotinho. Não quero fazer isso. Por motivos assim, sem motivo. O que eu poderia fazer? Seja algum número inteiro. Porque você... Calma que... Opa, sim, tem uma briga aqui. Um segundo. Isaac está falando seja ok. Tecnicamente eu posso fazer isso. Sempre posso falar seja, sei lá, inteiro. O problema seria pensar que se eu solicitar inteiro assim, que é arbitrário inteiro, eu vou ter depois direitos sobre esse inteiro. Falar, esse na verdade, x vezes u é igual a y. Não, porque nesse momento eu solicitei, me deu um inteiro qualquer. Não tenho nenhuma chance de convencer alguém que esse arbitrário inteiro que o cara me deu, por coincidência super, tem a propriedade que x vezes u é igual a y. Não, eu peguei um u qualquer. Por que ele encaixaria aqui? O que eu preciso fazer aqui, que foi mencionado, quero usar essa coisa. Como uso a informação que existe inteiro tal que faz isso, eu falo, seja, eu vou escolher um nome, posso escolher u, seja, aí, por errada. Seja u, esse é um u inteiro, e não vou pôr full stop aqui, certo? Um pontinho. Tá ok, esse tá ok, importantíssimo. Tá ok, ele faz essa coisa. Qual é essa coisa que ele faz? Cuidado, preciso substituir o K por U, certo? Tá ok, x, U igual Y. Então, nesse modo, eu estou copiando todas as coisas que não são o K, e para cada K livre que eu vou encontrar aqui, eu vou substituir por a minha escolha. E a escolha que fiz aqui é válida, porque ninguém tem usado o U até agora, não tem os meus dados o U. E o que? Um segundo. Qual foi o efeito desse comando aqui? Um segundo. Nos dados, fez duas coisas. Ele criou um novo objeto U, que é um inteiro, ok? Declarou o U para ser inteiro. E o que mais eu ganhei os dados? Perfeito. E eu posso rotular esse dado caso que eu vou precisar referenciar depois. Mas por enquanto não vou rotular nada até o momento que eu vou precisar referir a isso, ok? Sim, tem umas dúvidas aqui. Um segundo para ver se eu preciso limpar algo. Não. Um segundo, assim, aconteceu alguns meus alvos com esse comando? É isso que eu ia perguntar, na verdade. Acho que nada. Nada. Você precisa o quê? O Y? É esse Y aqui? Pelo XU, Pelo quem? pega XU é igual a... Não, calma. Meu comando fez essa coisa. Se eu quero aproveitar essa igualdade para fazer substituições, vão ser outros comandos, certo? Mas o que eu fiz aqui apenas me deu o U
que esse U tem uma certa propriedade. Então, tenho o U e a propriedade sobre ele, a informação sobre ele. Ok. E não sei por que escrevi isso duas vezes aqui, mas vamos fingir que não aconteceu. Ok. X. Aconteceu alguma coisa nova? Como? Aconteceu alguma coisa nova? Não, absolutamente nada. Ok? O meu inimigo já me deu nos meus dados, ele aceitou que existe um U legal, então apenas falo que me deu um U legal. Eu continuo com os mesmos deveres que eu tinha. Ok? E agora eu vou fazer o quê? Repetir o mesmo processo com a parte direita? Sim, agora eu poderia, por exemplo, falar extraia Fazer o mesmo processo com o lado direito. Aí você ganharia mais dados. R de quem? Eu vou extrair do R? Do 1, do mesmo pacotinho, certo? Ok. E o que eu ganhei? O Y divide C. Ok, e agora? Sim, Isaac? Eu disse que eu vou voltar no passo aqui. Ok, vamos fazer Ctrl Z e esquecer dessa linha. É que, tipo, seja U inteiro, dá o que X, U igual a Y, mas isso eu daria pra meio que dizer também que é dx divide Y, porque talvez possa ser que misture com alguma outra expressão. Um segundo, você está falando aqui que, olha, a partir disso que eu ganhei aqui, eu posso inferir que o U divide o Y. Isso que você está dizendo? Não, Okay. tipo, isso eu tirei porque eu sei que X divide Y. Certo? Eu tirei disso. Aham. É qual a tua dúvida? Porque, tipo, poderia alguém poderia ter algum outro dado que também eu poderia usar o U nela também. Não sei explicar. Eu não entendi a dúvida. Um segundo. Não faz sentido falar o que alguém poderia fazer se teve outros dados? E dizer como que fica claro da onde que você tirou que existe tipo, que esse seja está sentindo. Certo. Muito bem. É isso que eu estou falando? Perfeito. Muito bem. Aqui, a gente, normalmente, os nossos comandos, às vezes, a gente vai ficar justificando. Aqui, da maneira que eu falei, não preciso justificar, porque aqui já falei do 1. Aqui, eu poderia falar pelo qual existencial estou falando isso? Qual foi esse? Esse, x divide y. Pois x divide y. Ok? Faz sentido? O que aconteceu? Obrigado. Temos uma maneira de evitar essa coisa justificativa se a gente usar a coisa que a gente acabou de ganhar. Nesse momento, na linha anterior, eu ganhei qual dado? Esse dado. E eu quero usar exatamente esse dado que ganhei. Nesse caso, é implícita essa coisa que escrevi. Se eu começar aqui, logo seja o tal que. Esse logo aqui tem a ideia de, a partir do que eu acabei de ganhar, eu uso isso para executar esse comando. E nesse caso, não vou precisar escrever nada que seria redundante. Faz sentido esse logo aqui? Extrai isso, e logo seja um blá blá blá, tal que blá. Que é o resultado do Não quero falar resultado, mas vamos dizer o que eu ganhei com o passo anterior, ok? Não. Não é consequência, é o que acabou de ser inferido, ok? Aqui extrai isso do 1 e agora vou também escrever aqui, logo seja. Agora vou usar o nome certo aqui. Qual seria o nome certo aqui? V, obrigado. V inteiro. Tá o quê? Tá o quê? Qual é a parte direita que eu acabei de ganhar? É o Y divide C. É esse cara aqui. E vamos lembrar o que ele significa. Isso mentalmente, no nosso rascunho, sei lá onde. Mas isso não é linha de código. Y divide C significa? Tá ok. YK igual C. Ok. E isso significa que, usando essa coisa, logo, seja V inteiro, tá o quê? Ok. Igual C. Ok. E o que eu ganhei com essa linha? Eu vou precisar um pouco mais de espaço aqui. Ok. Então, estou continuando aqui com os meus dados. Eu ganhei o quê? Eu ganhei mais um inteiro, chamado V. Estamos todos ok? Beleza. Dúvidas?
Porque até aqui a gente, na verdade, tinha chegado ao último ano. Não? Eu fico olhando, mas eu não consigo entender isso daí que você faz. Esse do Y divide C, então... Essa coisa aqui? Não, então, isso é o que essa coisa significa. Literalmente, essa coisa significa isso. Não é que são apenas equivalentes. Y divide C é a mesma coisa de C múltiplo de Y e é a mesma coisa que existe um inteiro tal que Y é igual a C. Então, por isso que estou falando, não precisa de algum comando para fazer isso. Você pode considerar que essa coisa aqui é apenas um apelido para essa coisa. Para a gente não ficar escrevendo toda essa coisa, a gente escreve apenas essa. Escreve apenas. É uma abreviação, ok? E por isso não preciso de algum comando para substituir ou fazer algo. É porque C é um múltiplo de Y. Afirmar que o C é múltiplo de Y é a mesma coisa de afirmar que o Y divide o C e a mesma coisa de afirmar que existe um inteiro tal que é multiplicado por Y é igual a C. As três coisas dizem exatamente a mesma coisa. São intencionalmente equivalentes. Não apenas logicamente equivalentes, é exatamente a mesma coisa. Vamos dar 3 segundos. Passaram. Entendeu tudo? Não. Sim, por falar. Perdão. Mas Y é maior do que C, eu posso dizer isso? Maior? Não. Esqueça, ninguém está falando coisas de ordem. Talvez você nem sei o que significa. Não, porque pra mim Y tem que ser maior do que C para que o resultado seja um inteiro, não? Não, um segundo. Não, peraí. O teu nome? Calafone. Fala de novo? Calafone. Ah, é difícil. Não tem apelido, não? Tem um bocado, mas é só derivação. Bom, ok, vamos lá. Um segundo. Você falou aqui que você acha que vai ser Y e ele usou a palavra resultado, ok? E essa é uma briga que a gente teve na aula passada e a gente vai ter umas vezes, pero poucas, porque essa coisa é bem simples. Não é uma coisa elaborada. Não tem nada a ver isso com divisão. Aqui não tem uma operação. Ok? Esse é um verbo. Ok? Esse é o verbo que esse inteiro consegue medir. Os gregos antigos, o Euclides falava mede. Com o Y eu posso medir o C. Significa medir. Tipo, se fosse um tamanho, eu posso medir exatamente o C. Ele cabe uma inteira vezes dentro do C. Com o 3 eu posso medir o 9. 3, blá blá. Mas com o 3 não posso medir o 10. Certo? Então o Y cabe no C. Não é cabe, porque se falar apenas cabe, significa que ele é menor, certo? Sim. Divide. A palavra que a gente usa é divide. O Y divide C e o C é múltiplo de Y é a mesma coisa. Mas não nos importa isso aqui, a gente vai estudar a teoria de divisibilidade dos inteiros daqui a pouco, da próxima semana. Mas agora, aceita que essa coisa significa isso, um apelido sobre isso, ok? Mas não faz... Se você não gosta do símbolo, até pode inventar outro, ou pode pensar exatamente nessa coisa. O importante é que nada aconteceu, ok? Não, é apenas um apelido. E já que eu falei disso, por que criar esse apelido? É porque acaba acontecendo tantas vezes precisar falar esse tipo de afirmação que ninguém merece falar o tempo todo existe um inteiro K tal que X, K igual a Y. É muito mais fácil falar o X divide Y, certo? Então, quando a gente percebe que uma coisa, um padrão acontece tantas vezes, você quer dar uma anotação e um nome, divide, para facilitar a nossa conversa. E a anotação que a gente vai usar e o nome que a gente vai usar, estamos tentando tomar um cuidado para ajudar no raciocínio. Não sempre acontece, infelizmente, mas às vezes uma coisa tão comum que não faz sentido começar a falar, eu vou trocar isso porque a gente, no final das contas, precisa comunicar. Outra dúvida? Não? Ok. Então, vamos ver o que temos até agora. Temos um bocado de inteiros, poucas informações sobre inteiros, inclusive eu já posso pensar que esse pacotinho não vai servir mais para algo. Faz sentido? Sim, eu já peguei as duas coisas, certo? E, inclusive, posso pensar que provavelmente essas coisas não vão servir mais para algo. Porque eu já usei essas coisas. Isso não significa que assim que eu vou usar uma coisa, eu vou precisar jogar fora essa coisa. Eu posso reutilizar essas vezes que eu quero. Nesse caso, parece que não vai ser tão útil. Existem lógicas que tomam cuidado com os recursos. Você fala, não, você tem esse dado apenas uma vez. Se você usar, esqueça. E nesse caso, você pode ter por exemplo, você sabe que o X divide o Y, você sabe isso 2 vezes. A gente não vai fazer nada disso aqui. Essa seria a lógica linear, mas a gente não vai ver absolutamente nada sobre isso. Então, vamos lá, voltar aqui.
eu ganhei certos dois inteiros interessantes aqui, o U e o V. Ok? E todo esse tempo, na verdade, teria sido uma ideia boa de vez em quando olhar para o meu alvo. Meu alvo é demonstrar uma das duas coisas e eu tenho o direito de escolher qual. Então, de vez em quando, eu preciso dar uma olhadinha aqui e falar, ok, será que eu consigo algum inteiro que encaixa nessa caixinha? E também olhar aqui e falar, ok, será que eu consigo algum inteiro que encaixa nessa caixinha? Se eu perceber algum inteiro que encaixa aqui, eu vou falar, ok, beleza, vou escolher o lado esquerdo e pronto, esse é o inteiro que encaixa aqui. Eu vou precisar demonstrar depois essa igualdade para fechar. Mas se eu perceber um inteiro que encaixa aqui, eu vou precisar escolher a direita. Ok, como que eu vou escolher agora o que está acontecendo? A gente percebeu na aula passada que, na verdade, a coisa que ia dar certo aqui seria essa e não essa. Escolhendo essa, o desafio é achar um cara que encaixa aqui. X vezes esse cara que misterioso por enquanto não sei quem é, vai ser igual a C. E uma boa ideia agora sobre como continuar, já que eu não tenho espaço, não quero apagar nada do que a gente fez, eu vou apagar o enunciado. Acho mais seguro. Ok, então, na verdade, eu vou utilizar esse espacinho aqui. Ok. Então aqui, no final das contas, preciso demonstrar que uma certa coisa é igual a C. Aí eu posso pensar um pouco na maneira reversa e falar, ok, sobre esse C, será que eu sei algo sobre esse C? Eu sei que esse C, cadê? Eu sei algo sobre o C, eu sei que o C é igual a YV. Então eu não sei, eu não estou muito feliz. Por quê? Porque eu não sei se o C é igual a X vezes alguma coisa. Mas pelo menos você tem um passinho aqui, eu sei que o C é algo. E talvez com mais informações que eu tenho, eu vou conseguir chegar a X vezes alguma coisa. E para fazer esses cálculos, agora a gente vai aprender, a gente não viu isso na aula passada, finalmente, depois de, 80 minutos de aula, chegamos no primeiro minuto novo. Como que a gente usa igualdades? Sobre igualdade, a gente tem umas propriedades que uns de vocês já citaram no Zulip. Temos a reflexividade, que está dizendo que para qualquer x, o x é igual ao próprio x. Temos vocês vão entender essa linha daqui a pouco. Essa seria a reflexividade. Temos que, se o x é igual a y, eu posso inferir que o y é igual a x. Isso é a simetria da igualdade. E talvez você está percebendo como que estou lendo essa linha estranha, não é uma fração, ok? E também temos que se eu tenho x igual a y e o y é igual a z, eu posso inferir, ok? X igual a z. E isso é chamado transitividade. Ainda mais, que eu não vou escrever uma regra aqui, a coisa mais interessante para uma igualdade é que eu posso substituir iguais por iguais em qualquer coisa que eu quero. A partir que eu tenho que esse bichinho aqui é igual com esse bichinho aqui, em qualquer momento, em qualquer lugar que aparece uma das duas coisas, quantas vezes eu quiser, eu posso substituir uma por outra. Ok? A regra de substituição. Eu acho que em inglês é assim. Então, em vez de invocar comandos falando vou substituir nessa coisa que eu tenho, naquela parte, o igual por igual, blá blá, temos um mecanismo super tranquilo, super legal para escrever coisas que envolvem esse tipo de raciocínio, que é o famoso calculamos. E assim que calculamos, na verdade, deveria ser vermelho, sei lá que... Sim, vermelho. E a próxima linha aqui seria calculamos, então. E prestam muita atenção sobre como a gente escreve cálculos. Porque existem muitos mal-entendidos. E da mesma maneira que quando você programa, você precisa indentar. Em qual maneira você precisa indentar? Na maneira que a comunidade indenta, tá? E cada linguagem tem suas próprias regrinhas, e qual é a maneira certa para indentar. E se você aprender numa linguagem, e você começa a aprender nova linguagem, não faz sentido pensar que o povo dessa linguagem tem os mesmos hábitos do teu povo antigo, da linguagem que você aprendeu bem. Então a ideia é, precisamos respeitar as convenções e como a gente escreve essa parte, e a gente vai ver isso como fazer em matemática. Então aqui eu quero calcular o que é? Quero calcular e achar quanto é o C. O C é igual a quê?
YV. Pronto. Agora, se eu parar aqui meu cálculo, eu fiz o cálculo mais inútil que existe, porque terminando esse cálculo aqui, o que eu ganhei é, que eu sei, é igual a YV. Só que eu já tinha isso. Então, mesmo que isso compilou, não ofereceu nada para mim. Sim, mas eu não quero terminar aqui, quero continuar mais cálculos, e a ideia para fazer isso é, vai ter esse formato, igual blá blá, igual blá blá, igual blá blá, e cuidado com essa coisa, porque dá uma impressão que aqui deu preguiça para repetir esse C, não é um C repetido aqui, a ideia é que a primeira linha aqui está afirmando que esse bichinho faz isso com esse bichinho, ou seja, o C é igual a isso. A segunda linha está afirmando que esse bichinho faz isso com esse bichinho. E a terceira linha está afirmando que esse bichinho faz isso com esse bichinho, por aí vai. E no final das contas, quando o meu cálculo vai terminar, o que eu vou ganhar nos meus dados vai ser que esse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui no final. Ok? Cuidado, nunca vamos escrever uma besteira assim, isso nem é um cálculo. Um compilador aqui é quebrar essa coisa, não está sendo um cálculo. Podemos pensar então que um cálculo funciona da seguinte maneira. Vamos pensar que tem uma mesa, e nessa mesa eu botei o C. Ok? Então, como mesa de laboratório, eu tenho o C, eu quero fazer operações nessa coisa, aplicando igualdades que eu tenho. É assim que vão funcionar os cálculos. Então, o C, eu sei que é igual por YK, então eu posso substituir o C por esse cara. E isso que vai acontecer na primeira linha. Agora, na minha mesa, tenho o quê? O YK. Eu quero ver o que eu posso fazer com esse YK. Poderia falar, devido a regras de aritmética, que eu vou substituir o K por 1 vezes K. 1 vezes K. Por quê? Porque eu sei que o K é igual a 1K. Então, peguei uma partinha dessa coisa, substituí com outra igual. É completamente inútil, não quero fazer isso. Mas poder, posso. O que faria sentido fazer aqui? Sim? Por que não usar um V direto? Por que não usar o quê? Um V. Nem isso não vê, não? Eu não sei do que eu estou falando, eu usei V aqui. Tá? Sim, obrigado. Não sei de onde tirei o K. Você tirou o K dali embaixo. Tá, enfim, obrigado. Isso, eu estou usando essa coisa aqui. Eu não sei por que ninguém reclamou antes, mas pelo menos alguém reclamou, obrigado. C é igual a YV. Então, pego o C e eu substituo por C igual, que é o YV. E agora na minha mesa tenho YV. O que eu posso fazer? Por qual coisa? Ok. Agora, cuidado, aqui vou precisar introduzir umas parênteses, que seria o X1V. Um segundo. Entendemos o que aconteceu aqui? É o segundo passo do cálculo, então, pegou o Y e substituiu por C igual. Sim. Duas coisas. Primeiro, se tem alguma a ordem que escreveu uma convenção, ou pode ser qualquer ordem? Qual ordem está falando? Se trocasse YZ igual a C, YV igual a C. Está falando, se eu tivesse escrito YV igual a C? E essa manipulação fosse do lado Pronto. esquerdo. Está falando andar dessa maneira? Isso. Nossa, ninguém faz isso, não. Vamos fazer isso. Não. E a outra pergunta é que... Ok, mas um segundo. Mas eu sei que várias vezes vocês têm um costume, em forma geral, não todos, mas de forma geral, de pegar igualdades e fazer copiar e colar igualdades dos dois lados. Isso não vai dar certo. E, inclusive, a maior briga é quando vocês pensam que se você conseguir aqui 0 igual a 0, alguma felicidade aconteceu. Nada aconteceu. Se você inferir uma coisa tão trivial, nem biscoito é para dar. Aqui parece que você está falando, olha, depois de todo esse trabalho, eu estou concluindo que o 0 é igual a 0, então esse teorema deve ser certo. Não. Tá? Se eu concluir o 0 igual a 0, eu não ganho nada. Eu poderia começar, 0 igual a 0 ninguém duvidou nunca. O que faria sentido, se você quiser fazer isso, vai dar trabalho, falar, ok, se a partir do 0 igual a 0 eu conseguir chegar no meu teorema, ok, beleza. Porque o 0 igual a 0 aceitamos, mas concluir esse tipo de coisa, eu estou avisando que eu vou ver isso em várias provas. E tipo, concluí isso, beleza, demonstrei. Não, você chegou nessa coisa que eu duvido que o objetivo do exercício era demonstrar que o 0 é igual a 0. Mas se eu terminar aqui, o que eu demonstrei é que o 0 é igual a 0. Ok? Cuidado. Sim, tem uma segunda coisa. Tudo que é feito dentro do Calculamos é
comando só. Sim, aqui, na verdade, os comandos escondidos aqui são várias reescritas. Reescreva o y por xu no yv. Aí a gente vai ganhar praticamente essa igualdade lá. Só que, como fica muito chato fazer todas essas reescritas, podemos ver como se essa coisa fosse um açúcar sintático, que nos permite fazer reescritas, cada passinho, para chegar na coisa que queremos chegar. Faz sentido para todos? Ok. E importantíssima parte nos cálculos é essa parte direita, onde a gente justifica cada vez o verbo da mesma linha. Cuidado com essa parte também, porque isso é outra confusão. Nessa parte aqui, eu vou justificar esse verbo. E nessa parte, eu vou justificar essa coisa. Estou enfatizando isso porque muitas vezes aparece aqui uma justificativa para esse e fica tudo bagunçado. Cada justificativa justifica o verbo da sua própria linha. Esse é o verbo aqui e esse é o verbo aqui. Qual a justificativa aqui? Pronto, eu não rotulei essa coisa aqui, poderia ter rotulado. Escrever aqui, por exemplo, qual o rótulo próximo que eu não usei? 2, certo? Poderia botar aqui um 2 e aqui falar pela 2. Faz sentido? Ok. Como rotular coisas dá muito trabalho, se a gente consegue referir a isso sem usar rótulo, é legal. E vamos ver uma maneira para fazer isso. Alternativamente, poderia sequer botar o rótulo aqui e usar aqui uma frase muito legal, muito mágica, que nos ajuda a referir certas coisas. E essa frase mágica é pela escolha de quem? De V. Eu vou explicar o que isso significa. Isso significa o seguinte: supostamente estou referindo a um dos meus dados. Qual dado estou referindo? Não o V. O V não é uma proposição, o V é apenas uma inteira. Pelo valor que você escolheu. Não o valor? Sim. O que significa isso? Significa, caro leitor, vá lá ver quando que foi escolhido o V, em qual linha. Ele foi escolhido para ter uma certa propriedade. É essa que eu estou usando aqui. Então, se eu ver onde que foi escolhido o V, ele foi escolhido aqui, e a propriedade que ele foi escolhido para ter foi essa. Então, se eu escrever aqui pela escolha de V, essa coisa unicamente está referindo a essa coisa, não tem nenhuma ambiguidade. Se alguém não quer escrever isso, nenhum problema, você pode rotular aqui, 2, vou falar aqui pela 2, ok? Tanto faz, alternativa. Eu acho melhor, dependendo, na verdade, da situação. Aqui eu vou preferir escrever assim, para introduzir também essa maneira de justificar. Pela escolha de V, ok. E essa justificativa agora é o que? Certo. Uma coisa bizarra agora seria rotular isso como 2 e falar pela 2, ok? Vamos lá, pela escolha de U. Ok. Agora, se eu terminar aqui, falar, ok, terminou o meu cálculo, esse que eu queria fazer, o que vai acontecer nos dados e nos alvos? No alvo? O que vai acontecer no alvo? Nada. O cálculo, eu estou falando para o meu inimigo aqui que está me duvidando, fala, um segundo, vou calcular umas coisas. Eu começo lá a fazer cálculos. Obviamente, ele está me observando, ele não vai deixar nada uma dessas coisas passar se não for justificada. Mas, no final das contas, eu tenho ainda a mesma obrigação. Preciso demonstrar essa coisa. Mas nos meus dados, eu vou ganhar algo. O que eu vou ganhar? Certo. Eu vou ganhar que esse cara acabou sendo igual com esse cara. Eu não quero fechar meu cálculo ainda, porque essa igualdade não é legal para mim. Por que ela não é legal para mim? Porque eu não quero que o C é igual a algo vezes V. Eu quero que C é igual a X vezes algo. Então, preciso mais um passinho no meu cálculo e depois fechar. Qual? Não esse é o nome, mas entendi o que você quis dizer. É a associatividade, sim. Ok? Isso é pelo ensino fundamental, eu espero. Tá? O nome oficial é a associatividade da multiplicação, que eu vou denotar assim. A associatividade da... Opa, uma pontinha. Ok? E agora, se eu fechar o meu cálculo, o que eu ganhei nos meus dados? C igual a X.
Ok? E agora terminei. Por quê? Ainda não, porque não fiz a escolha. Mas agora é óbvio qual a escolha preciso fazer, certo? Então, eu vou ter que apagar isso. Vou apagar aqui umas linhas. Vamos continuar um pouco. Assim, então, que terminei esse comando, essa linha do cálculo, eu ganhei essa coisa aqui, não preciso escrever nada. Então, qual vai ser o próximo comando? Pronto. Escolha o esquerdo, certo? E executando esse comando, o que aconteceu? Sim. Ótimo. Posso apagar toda essa coisa aqui. Então, a partir dessa linha, meu alvo é esse cara aqui. Ou seja, meu alvo é que raça de coisa? Não, era meu alvo, certo? Antes dessa linha. Agora ele é o quê? Sempre é proposição meu alvo. Então, perguntando qual a raça da proposição? É uma dessas? Existe. Parece que divide, certo? Mas, na verdade, isso aqui é uma abreviação dessa coisa. Então, no final das contas, meu alvo existe. Ok? Professor, era para ter tirado X de C, não, em vez de C? Talvez. Era para fazer o quê? Agora o alvo não seria o outro, não, em vez de C? Não, eu escolhi a esquerda. Como? Não me pergunte o que estava escrito aqui, não lembro. Mas... Eu também não anotei. Era C divide Y, eu acho. Sim. Mas não é para ser o alvo, não? C divide Y, porque da mesma forma como o senhor pegou aqui do X divide Y e Y igual a C, por exemplo, ali. Quando escolheu isso, aí o alvo foi a outra parte agora. Um segundo. Minha obrigação, antes dessa linha, era conseguir demonstrar uma das duas coisas. E eu posso escolher qual. Mas antes dessa linha, não tinha falado qual das duas que eu vou escolher. Sim. Com essa linha das duas, eu escolhi essa. Sim. Por que eu escolhi essa? Porque nos meus dados ficou óbvio que eu consigo demonstrar essa. Porque olha o que eu tenho nos meus dados. Eu tenho essa coisinha aqui. Que o C é igual a X vezes algo. E era exatamente meu alvo. Mostrar que existe um inteiro, tal que X vezes esse inteiro é C. Quem é esse inteiro que estou procurando aqui? O UV, certo? Alguém tinha falado isso na aula anterior? A gente viu nossa como pessoa nisso. Okay? Sim, ok, muito bem. Agora, uma maneira de continuar aqui é falar testemunha. Talvez uso como testemunha. E aqui preciso escolher quem vai ser o meu testemunha. Vai ser o V. Como isso fica talvez meio estranho, essa frasinha, esse comando, mas o comando seria tecnicamente isso. E isso, qual é o efeito desse comando? Para finalmente terminar essa demonstração, qual é o efeito? Ele vai substituir o alvo, e em vez de falar que existe um inteiro que multiplicado por x é igual a C, vai virar o quê? S testemunha multiplicado por x é igual a C. Okay? Então, a partir dessa linha, meu alvo vai ser x vezes u v é igual a C. Ok? Um segundo. Eu não terminei ainda, certo? Eu preciso só observar algo e executar um comando bobo que está praticamente dizendo terminei. Ok? Sem ter uma dúvida, Isaac. Nesse caso, colocou uso V, mas seria necessário dizer que como U e V são inteiros, então o V vai ser inteiro. Boa observação. Se a gente trabalha de uma maneira que é legal, com tipos estáticos e tudo mais, toda essa coisa é automática para a gente. Mas, caso que alguém não trabalhe com isso, ele precisa falar, olha, eu preciso demonstrar que se multiplicar dois inteiros, o resultado vai ser inteiro, e nesse caso ele está trabalhando de uma maneira meio Python, onde só tem um tipo de objeto, conjunto, sei lá o quê, e tudo acaba sendo... Ele vai precisar verificar todas essas coisas. Para a gente, o U é inteiro, o V é inteiro, e a multiplicação pega dois inteiros e retorna um novo inteiro. Então, o UV é inteiro, certo? E isso me permite botar isso aqui. Se eu tivesse botado aqui um bicho que não era inteiro, essa linha não ia compilar.
Mas o V é um inteiro e isso é inferível pelas tipagens do U, do V e da multiplicação. Certo? Que supostamente é dada. Outra dúvida? Não? Nada? Ok. Então agora tenho o meu alvo, essa coisa, certo? E eu tenho essa igualdade. Ok? Eu posso considerar que coisas triviais, tipo simetria de igualdade, nem preciso justificar, mas se eu quero justificar essa coisa, eu poderia escrever aqui algo do tipo como esse detalhe aqui a gente não vai escrever nem no low level, mas se quero mostrar o que está acontecendo aqui. Como C igual X UV, logo X UV igual C. X UV igual C. E o que estou usando aqui? Como nome dessa propriedade de igualdade? Não é reflexividade, é a simetria. Simetria, olhar assim ou olhar assim é a mesma coisa, ok? É a simetria da igualdade. Mas, sobre igualdade, não vamos especificar tanto tipo de simetria. Ok, eu tenho que esses dois casos são iguais, esse era o meu alvo, acabou, ok? Faz sentido? Sim? Eu me perdi em que momento o alvo se tornou isso. No momento que eu falei quem vai ser meu testemunha, meu alvo se transformou de existe inteiro que encaixa aqui, para eu conseguir demonstrar que esse inteiro que eu escolhi como testemunha realmente encaixa aqui. Porque não basta eu falar, ok, meu testemunha é o 42, ok, preciso demonstrar que o 42 encaixa aqui. Então, o fato que eu escolhi o V é realmente uma escolha boa, por quê? Porque eu consigo demonstrar isso, na verdade, nessa demonstração, a gente já inferiu isso, está nos nossos dados, ok? Faz sentido isso? Ok. E agora? Acabou, tecnicamente, preciso falar, olha, está nos meus dados, ok? Vocês podem escolher um nome bom para essa coisa, mas vou escrever uma piada aqui, tá nos dados. Ok? Se fizer isso na prova, vai levar piada também. Não, vou considerar bom, ok? Está nos dados. Se o resto está certo, não tem problema nenhum, ok? Vamos perceber algo. No final das contas, quando eu que ganhei nesse jogo? No momento que o desafio era conseguir algo, eu realmente tinha conseguido esse algo, ok? E nesse momento eu falei, tá, acabou, tá lá, certo? É como se você obriga no xadrez ou o último jogo a falar checkmate, tá? Como se fosse movimento, Então, ok? a gente teoricamente ganhou quando a gente achou o V como testemunha? Não, porque se você teria o direito de escrever isso desde umas linhas atrás. Mas por a gente ter informação de que Assim que, na verdade, você ganha essa igualdade, certo? A chave aqui era essa igualdade. Nesse caso, você poderia falar, ok, como o V é um inteiro, acabou-se, certo? Ok. Dúvidas? Sim. É só no mid-level que a gente fala, que a gente descreve mais? Sim, a gente... na verdade, essa nem no mid-level. Essa é péssima, na verdade, até no high-level. A gente está demonstrando um teorema, sabemos qual é o teorema. Ninguém merece ver, e no final das contas, vamos lembrar o que a gente fez. A gente fez teorema. Não, tipo, demonstrou a coisa, fechou. É ideia ruim repetir o que você acabou de mostrar, certo? A ideia é que alguém está te acompanhando todo esse tempo, todo o teu raciocínio, e está na cabeça dele se você vai conseguir essa coisa. Assim que você vai conseguir essa coisa, não faz sentido falar para ele, haha, sabe uma coisa? Sabe o que eu demonstrei? Sim, ele sabe o que eu demonstrou. Certo? É o anunciado. Então, a demonstração termina aqui. Eu espero que foi mais ou menos claro o que aconteceu. Sim, pode falar. Quando você transforma o alvo em um dos seus dados, necessariamente você acaba... Não, calma um segundo. A gente nunca transformou o alvo em algum dos dados. Em algum movimento, se eu entendi o que você está falando, em algum momento com um comando, a gente percebeu que o nosso próprio alvo é um dos nossos dados. Isso que você está dizendo, certo? Sim, continua. Aí necessariamente você acaba a demonstração, tipo, você demonstrou... Olha, necessariamente é palavra forte, tipo... Isso por isso você
você já tem o direito de falar que demonstrou. Então, se você fizer mais coisas, seria como se você está programando um programa que você precisa, sei lá, achar uma integral, sei lá. E você acha o integral, em vez de retornar o valor, fala, ok, que tal, vou fazer mais uns cálculos ainda e depois vou retornar o valor. Então, não faz muito sentido. Assim que você realmente conseguiu o teu alvo nos dados, faz sentido falar, ok, pronto, acabou. O desafio era esse. Certo? Não faz sentido ficar escrevendo linhas de código depois do momento que você já resolveu a coisa que você queria resolver. Faz sentido? Ok, espero. E acho que a necessidade do alvo também ser meio que redutível, né? Como? A necessidade do alvo também ser meio que redutível. Não entendi a segunda palavra. Existe a necessidade do alvo se tornar... Não, espera, não. Fala de novo. Existe a necessidade Sim, ok, beleza. Continua agora. do alvo se tornar irredutível. Irredutível. Não necessariamente. Me lembra teu nome? Kival. Ok. Não necessariamente, porque mesmo que o alvo pode ser complicado, talvez por sorte, eu tenho nos meus dados a mesma coisa complicada. Por exemplo, um exemplo meio bobo, se teu alvo é demonstrar que é, sei lá, P ou Q, e por algum motivo nos teus dados você tem P ou Q, você poderia falar, ok, acabou. Certo? Faz sentido? Ok. Mas isso raramente vai acontecer. Normalmente você vai acabar realmente atacando o alvo até ficar não mais atacável, vamos dizer assim, primitivo. Atômico, sim. Sim. Então, é possível... Posso apagar aqui? Um segundo, para todos. Posso apagar essa parte aqui? Está gravado também? Ok, beleza. Fale, sim. Então, o programa finaliza quando a gente tem um dado que bate com algo. Uma das maneiras para finalizar essa. A gente vai ver que tem outras maneiras também, inclusive bem legais. Mas espero que faz sentido total, que se teu desafio é conseguir algo e dentro de todas as coisas que você tem conseguido é esse próprio algo, não tem mais algo para ser cobrado, certo? Como? E continuar como se você estivesse chutando cachorro morto, porque já tem que conquistou, vai estar continuando. Eu acho que seria estranho essa coisa. Mesmo se fosse vivo, acho que seria estranho. Mas enfim, vamos lá. Um segundo. Antes de apagar essa coisa, espero que ficou claro a maneira de escrever ou calculamos. Olhem bem onde eu indentei as coisas. Indentei no verbo, certo? E vou repetir mais uma vez. Aqui não é um implícito invisível C. Essa segunda coisa não afirma que o C é igual a isso. Essa segunda linha afirma que o YV é igual ao XUV. Ok? Espero que isso ficou claro. Sim, fale. Quando o senhor falou da parte de, vamos calculamos, aí eu chego de 0 é igual a 0, e isso não seria uma resposta. Mas quando eu vou implicando dessa maneira, assim, mas se fosse o inverso... Muito boa observação, sim. Seria como uma resposta? Sim, olha, se você conseguir demonstrar que... o quê? Qual é o teu nome? Danilo. O que Danilo está dizendo é que, olha, se eu começar com umas coisas e faço vários passos e a partir dos meus dados falar que meu dado, eu consigo inferir isso, e isso implica isso, que coisa boa, ganhei. A gente percebeu, espero que não. Se a partir de uma coisa você conseguiu algo trivial, isso não é evidência para essa coisa, ok? Mas a pergunta aqui de Danilo é, ok, mas se são no sentido contrário, parece que seria razoável. E sim, nesse caso seria razoável porque isso significa, ok, que você fala, ok, já que concordamos que 0 é igual a 0, eu posso inferir isso, e a partir disso inferir isso, a partir disso inferir a coisa que quero demonstrar. Ok? Isso é válido. Só que, mesmo se fosse assim, essa maneira de escrever é uma coisa muito estranha, no sentido de, e a gente não vai demonstrar coisas assim, como séries de implicações. Aqui não tem nenhuma linha de código, vamos dizer. Aqui é uma grande implicação e a gente tem uma esperança que esse implica isso e esse implica isso, blá blá, não está sendo... A gente esquece completamente toda a dinâmica da demonstração. Então, mesmo se você conseguir essa coisa no teu rascunho, você deveria escrever os comandos que te levam realmente, a partir disso, até a coisa que você quer chegar. Espero que isso faz sentido. Mais dúvidas? Termina a demonstração quando ela se torna menor?
Como? Termina a demonstração quando se torna a menor possível. Como assim menor possível? Por exemplo, tirou todos os alvos e ficou só Não, a questão não é que meu alvo ficou muito pequeno, certo? A questão é que meu alvo apareceu nos meus dados. Não tem a ver com tamanho, certo? Em algum momento meu alvo poderia, se eu tivesse escolhido falar meu testemunho eu ver bem antes, meu alvo teria o mesmo tamanho desde aquele momento, mas eu não poderia fechar a demonstração por causa de falar, olha, esse alvinho é muito pequeno. 0 igual a 1, também um alvinho pequeno, não faz sentido falar, ok, já demonstrei essa coisa, só porque ela é pequena, certo? Então, realmente a demonstração parou quando eu consegui, nos meus dados, o meu próprio alvo. E para um pequeno bookkeeping aqui, isso vai ser um dos cômodos principais, além da coisa do NNG que a maioria de vocês tem ignorado. Aqui, sobre como usar e como atacar, nesta aula, a gente viu praticamente essa coisa aqui. Umas das outras a gente já tinha percebido, e faz sentido muito, sem olhar nem para o FMC Book, nem para outro canto, para todas as coisas, e aquelas que estão faltando especialmente, pensar, ok, se eu tivesse, sei lá, essa coisa aqui, a gente viu como usar, mas se fosse um alvo, qual seria um comando que... Não precisa escolher o nome. O importante para cada comando que vocês vão pensar e inventar vai ser qual efeito ele vai ter e quando é que ele vai poder ser executável. Então, se no teu alvo você tem uma igualdade, a pergunta é, ok, então, sei lá, como que você pode atacar isso? Se no teu alvo você tem uma conjunção, por exemplo, P e Q, a pergunta seria, ok, um comando para atacar isso seria que efeito nos dados aos alvos. E façam isso tentando consultar o que vocês têm no coração sobre essas coisas lá. E na próxima aula a gente vai realmente fechar toda essa tabelinha. Mas se vocês não pensarem sozinhos o que vocês acham que deveria ser e discutir no Zoom sobre isso, não vai ficar bom mesmo. O cálculo é sempre usando igualdade? Não sempre, mas por enquanto vai ser só com igualdades. Certo? Tem umas outras relações que podemos usar e a gente vai encontrar isso durante a disciplina. Então, até segunda.